Imagine o céu noturno rasgado por explosões que rivalizam com trovões furiosos. Sirenes uivam como alertas de um apocalipse iminente. Famílias se apressam para bunkers subterrâneos, o medo estampado em cada rosto. Essa é a realidade brutal do Oriente Médio, uma batalha sem fim que devora gerações. Mas, e se eu te dissesse que a chave para entender esse caos não está nos noticiários ou em estratégias militares, mas em uma antiga aliança divina? Prepare-se para uma revelação chocante que conecta o passado bíblico ao presente explosivo. Fique até o fim, porque o que você vai descobrir pode mudar sua visão do mundo para sempre. No epicentro dessa turbulência eterna, reside uma narrativa ancestral, iniciada há milênios com um patriarca em um juramento celestial que alterou o curso da história humana. Esse patriarca era Abraão, e o Criador lhe proclamou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Gênesis 12, 1-2. No entanto, essa dádiva de prosperidade também semeou sementes de discórdia, cujos frutos amargos ressoam em cada detonação, cada ofensiva, cada confronto atual. O que exatamente ocorreu entre os herdeiros de Abraão para que suas linhagens ainda se enfrentem com tal ferocidade? Vamos mergulhar nas origens dessa saga. A garantia divina era inequívoca. Abraão geraria um descendente, e dele emergiria uma potência nacional. Contudo, os anos se arrastaram sem sinal de cumprimento. Sara, companheira de Abraão, sofria de infertilidade e já estava envelhecida. As incertezas se avolumaram, evoluindo para frustração e desespero. Na aflição dessa demora, Sara optou por intervir diretamente. Ela propôs que Abraão se unisse à sua escrava egípcia, Agar, em esperança de forjar o futuro com esforços humanos, contornando o que pareciam atrasos divinos. Abraão consentiu, e dessa ligação surgiu um garoto, Ismael. Mas essa escolha frutífera não representava a solução final do Altíssimo. Era, na verdade, o prelúdio de uma fratura intensa e sofrida. Sem notarem, Abraão e Sara haviam lançado as bases de uma inimizade que perduraria por eras. Eles não anteviam que essa ação, impulsionada por uma impaciência compreensível, moldaria o fado de impérios inteiros, posicionando parentes em oposição contínua até nossos tempos. Ainda assim, um evento pivotal estava prestes a se desenrolar, transformando tudo mais uma vez. O autêntico sucessor da garantia estava a caminho. Esse menino recebeu o nome Ismael, significando Deus escuta, e realmente o Senhor atendeu ao tormento e à angústia de sua mãe, Agar. Desde tenra idade, havia algo notável, porém tumultuoso nele. Quando Agar escapou da opressão de Sara rumo ao ermo, o mensageiro celestial a localizou e profetizou sobre o porvir do jovem. Ele será como um jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele, e ele viverá em hostilidade diante de todos os seus irmãos. Gênesis 16, 12. Esta visão era um alerta explícito. A existência de Ismael seria definida por embates, oposição e persistência perante seus consanguíneos mais próximos. Seu trajeto entrelaçava-se a uma perpétua contenda por território, aceitação e sobrevivência. Ismael amadureceu sob o olhar vigilante de seu genitor Abraão, mas eclipsado por uma garantia que não lhe cabia. Pairava uma atmosfera carregada, uma inquietude que indicava nitidamente que ele não era o herdeiro da pactuação suprema. A verdadeira realização ainda viria, e ao chegar, o atrito fraterno se tornaria inescapável. Desafiando toda a racionalidade mortal, o Senhor enfim executou sua palavra. Abraão contava 100 anos, Sara 90, ambos ultrapassando a fase biológica para procriar, quando um prodígio se manifestou. Nasceu Isaque, o aguardado, o designado para perpetuar a linhagem. O advento de Isaque inundou o lar de Abraão com júbilo, mas também cultivou raízes de uma animosidade ampliada.
2 infantes, 2 rumos divergentes. O afeto de Abraão se bipartia entre o vínculo instintivo com o primogênito Ismael e a orientação celestial inequívoca que elegia a Isaque como o predestinado para portar o acordo. O Criador foi direto ao afirmar a Abraão: Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, uma aliança perpétua para sua descendência. Gênesis 16 e 9. O domicílio de Abraão agora se fragmentava. Isaque, o sucessor da garantia, guardado pelo beneplácito divino. Ismael, o primogênito, combatendo tacitamente contra o estigma de marginalização. Esse embate velado, mas profundo, logo irrompeu em um incidente crucial que eternizaria o destino das populações oriundas desses consanguíneos. A ambientação no lar de Abraão se tornava progressivamente intolerável. Certa ocasião, Sara flagrou Ismael ridicularizando Isaque, seu rebento, o que poderia assemelhar-se a uma travessura fraterna inofensiva, provocou uma resposta veemente e resoluta. Sara demandou que Abraão o banisse Agar e seu descendente do círculo familiar. Abraão experimentou uma agonia lancinante nessa ruptura, pois nutria carinho por ambos os filhos. Todavia, o Senhor intercedeu para reafirmar seu desígnio. Não fiques angustiado por causa do rapaz e da tua serva. Ouve o que Sara te diz, porque será através de Isaque que a tua descendência será considerada. Gênesis 21, 12. Com o espírito abatido, Abraão se despediu de Agar e Ismael, enviando-os ao ermo. Essa partida sinalizava o alvorecer de uma cisão irrevogável. 2 consanguíneos apartados, não só pela extensão geográfica, mas por trajetórias espirituais e compromissos distintos. Ismael perseverou no ermo, amparado pela providência divina, mas alheio à garantia nuclear estabelecida pelo Senhor. Isaque persistiu como o sucessor legítimo do pacto, o selecionado para transmitir a garantia celestial. Naquele momento, inadvertidamente, os destinos de inumeráveis eras foram fixados. O antagonismo entre esses consanguíneos jamais se extinguiria, reverberando ao longo das épocas até os embates contemporâneos no Oriente Médio. Após essa disjunção angustiante, os 2 irmãos seguiram vias radicalmente opostas, materializando o que o Senhor já havia prenunciado. Isaque floresceu sob a graça imediata do pacto divino e dele derivou Jacó, renomeado Israel, originando as 12 clãs e o povo hebreu, a etnia eleita para disseminar a manifestação de Deus à humanidade. Por outro flanco, Ismael floresceu, gerando 12 líderes tribais, e sua prole se expandiu prodigiosamente, constituindo múltiplas etnias árabes que dominaram vastos domínios circundantes a Israel. A palavra do Senhor também abençoou Ismael de certa forma, elevando-o a proeminente e vigoroso. Contudo, uma distinção vital subsistia. O acordo espiritual, o juramento imperecível, residia com a prole de Isaque. Essa disparidade, aparentemente modesta, inflou-se colossalmente com o transcorrer dos tempos. Israel e as etnias oriundas de Ismael se desenvolveram em proximidade, mas nunca em harmonia. Inimizades, contendas por domínios e atritos devocionais emergiram, ampliando um fosso espiritual, governamental e societal entre essas populações fraternas. Hoje, milênios adiante, as raízes lançadas nessa separação tensa ainda produzem colheitas azerdas manifestas em batalhas e fricções que capturam as capas dos jornais atuais. Para inúmeros observadores, os embates entre Israel e suas adjacências são meras questões de limites, litígios fundiários ou divergências administrativas. Mas a essência é mais abissal. Isso transcende um confronto entre estados. É a perpetuação de um drama devocional que se iniciou com 2 consanguíneos, prole do mesmo progenitor, mas segregados por um juramento perene. As Sagradas Escrituras já anteviram esse panorama no Salmo 83, composto a eras. Eles conspiram astutamente contra o teu povo e dizem: Vinde, risquemo-los de entre as nações, para que não haja mais memória do nome de Israel. Essa animosidade não é recente. Do Egito aos tempos modernos, de Amaleque aos regimes contemporâneos, Israel sempre se viu envolto por adversários ansiando por sua aniquilação.
A origem disso não jaz unicamente na governança ou na cartografia, mas em uma luta por essência devocional e validade da herança. Os herdeiros de Ismael portam uma mágoa ancestral, um senso de repúdio que se metamorfoseou em rebeldia. Os herdeiros de Isaque, por sua vez, batalham para se manter no solo que o Senhor lhes concedeu, sustentando uma palavra proferida por ele próprio. Eis porque, apesar de pactos de tranquilidade, diálogos e deliberações globais, a inquietude perdura, pois essa contenda jamais foi puramente terrena. No cerne de todas essas disputas, há um território diminuto em extensão, mas incalculável em relevância, a região jurada. O Senhor prometeu a Abraão e sua linhagem que lhes outorgaria esse solo como posse eterna. Toda essa terra que estás vendo, darei a ti e à tua descendência para sempre. Gênesis 13:15. Essa palavra foi reafirmada a Isaque, depois a Jacó, e perdurou por linhagens até englobar a etnia de Israel. Mas para os herdeiros de Ismael, que também se proliferaram e ocuparam amplas áreas limítrofes, essa posse soava como uma iniquidade. Como uma só etnia poderia alegar monopólio sobre um domínio tão cobiçado? Com o decorrer, a região jurada se erigiu como o foco primordial da discórdia. Jerusalém, a metrópole sagrada, passou a ser almejada por etnias e domínios. Os herdeiros de Ismael, dispersos por variadas etnias circunvizinhas, enxergavam no povo de Isaque uma peril, uma recordação palpável da garantia que não lhes competia. A problemática fundiária, tão proeminente nas reportagens atuais, é, na realidade, apenas o verniz. O que se debate é a quem cabe a garantia e, consequentemente, quem detém o direito de persistir com autoridade nesse solo. Por isso, cada rocha de Jerusalém, cada limite de Israel, cada urbe contestada, carrega o fardo de um acordo selado pelo Senhor com um único herdeiro. E enquanto este acordo vigorar, o atrito não se dissipará via negociações diplomáticas. Desde o surgimento de Israel como etnia, sua crônica foi traçada entre combates, bloqueios e oposições, não só contra soberanos e forças armadas, mas contra o espírito de exclusão que brotou no ermo quando Ismael foi apartado de Isaque. A Bíblia documenta uma cadeia de opositores que intentaram obliterar o povo do Senhor. Egípcios, filisteus, amalequitas, moabitas, assírios, babilônios. Séculos após, Roma arrasou o santuário e espalhou os hebreus pelo globo, mas Israel não se extinguiu, ressurgiu e, contra todas as expectativas, renasceu como Estado em 1948. E o que se sucedeu desde então? Conflitos incessantes. 1948, a Guerra de Independência. 1967, a Guerra dos 6 Dias. 1973, a Guerra do Yom Kippur. E daí em diante, uma sucessão infindável de assaltos, insurreições, embates com facções beligerantes e fricções permanentes com nações fronteiriças. Por que tal obstinação contra a persistência de um país solitário e modesto? Porque o embate jamais foi meramente estratégico, ele é devocional e ancorado em algo que as organizações internacionais não podem sanar, pois foi inscrito em Gênesis. A prole de Isaque ostenta um emblema da garantia e a prole de Ismael ostenta uma batalha por validação. Mas há um fado reservado para ambas e ele ainda aguarda consumação. Apesar de toda a agonia, efusão de sangue e fratura que mancharam os templos, as Escrituras indicam uma era vindoura em que o atrito entre os consanguíneos se extinguirá. Não via arranjos políticos, não via pactos efêmeros, mas via algo transcendente, o reinado do Príncipe da Paz. Os videntes de Israel proclamaram esse alvorecer com precisão. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos.
E converterão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Nenhuma nação levantará a espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra. Isaías 2:4. Virá um momento em que os herdeiros de Isaque e os de Ismael não mais se confrontarão. Ao invés, ascenderão unidos a Jerusalém para venerar o autêntico Senhor. As mágoas que inundaram os ermos e os vales serão dissipadas por aquele capaz de harmonizar o irreconciliável. O Messias advirá, trazendo equidade, veracidade e serenidade autêntica, uma serenidade que não se baseia em demarcações, mas em almas renovadas. Porque, no fundo, o Senhor não descartou Ismael. Ele meramente o posicionou além do pacto primordial. Mas o esquema de salvação abarca todos os grupos, inclusive os oriundos do ermo. A contenda entre os consanguíneos não se perpetuará eternamente. A garantia se realizará com harmonia. E nesse alvorecer, toda a lâmina será abandonada ao solo. O Senhor não erra. Ele não compõe narrativas incompletas. Mesmo quando as rotas se bifurcam, o desígnio celestial prossegue operante, laborando discretamente rumo a um objetivo imperecível. O pacto com Abraão não se limitou a uma raça ou a uma linha divisória específica. Foi um marco inicial, pois desde o princípio o anseio do Senhor era englobar todas as linhagens do planeta. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Eras depois, o emissário Paulo desvelaria o enigma oculto desde as origens. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3:29. Essa afirmação revoluciona tudo, pois agora o que apartava hebreus e árabes, israelenses e ismaelitas, foi superado na cruz. Jesus, o herdeiro prometido, emergiu para integrar, resgatar e recompor o que a transgressão havia rompido. Aqueles que outrora disputavam solos, agora podem herdar os céus. Aqueles nascidos do ermo, agora podem sorver da fonte vital. Aqueles que existiam com punhos cerrados contra todos, agora podem estender palmas para a concórdia. A contenda entre os consanguíneos pode ter se iniciado em Gênesis, mas a harmonia foi proclamada em Cristo. E no desfecho haverá um único rebanho, um único guia, um único coletivo. A garantia transcendia nossas expectativas. A crônica de Ismael e Isaque não é mera lição histórica. É um reflexo do agora e um vislumbre do porvir. Hoje, enquanto etnias se equipam, enquanto alertas ressoam em Israel e massas se insurgem contra Jerusalém, inquirimos: por que tanto combate? Por que tanta oposição? Por que Israel? A solução reside nas raízes. No instante em que dois consanguíneos foram apartados, no momento em que uma garantia foi lacrada com um pacto e outra foi despachada ao ermo. Mas o Senhor que convocou Abraão não abdicou do domínio da crônica. Ele ainda governa, ainda proclama, ainda executa o prometido. E ele orquestra o regresso do autêntico sucessor, o filho que forjará harmonia entre povos, equidade entre etnias e serenidade sobre o globo. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o seu nome e um só será o seu nome. Zacarias 14:9. A contenda dos consanguíneos será finalizada pela intervenção do Pai, e o ermo cessará de ser arena de discórdia para se converter em terreno de veneração. O término da aflição será o alvorecer da magnificência, e quando este instante chegar, toda voz proclamará e todo joelho se inclinará que o genuíno herdeiro de Abraão, Jesus, o Messias, domina sobre tudo.